Elegante, né? Sim. Vamos lá? Sorria com alegria e vivam a vida com muita sabedoria. Estamos aqui gravando mais um episódio deste quadro Curiosidades Judaicas. E nós hoje vamos falar sobre a Kabbalah e a luz que existe por detrás dela. Não saiam daí. Kabbalah. Muitas pessoas acabam tendo a impressão equivocada sobre a Kabbalah. Não existe outra Kabbalah a não ser a Kabbalah milenar judaica, que é a parte mais mística, é a parte mais esotérica da explicação da luz que existe por detrás das escrituras sagradas. Sim, Kabbalah vem da raiz lekabel, receber, ou seja, todas as informações, todos os segredos concentrados na Kabbalah foram recebidos por Moshe Rabbeinu, por Moisés, no Har Sinai, no Monte Sinai, junto com a Torá. Quando Moshe quibel a Torá me Sinai, quando ele recebeu a Torá no Har Sinai, há mais de 3.300 anos atrás, ele recebeu a Torá Shebichtav, ele recebeu a Torá escrita, a Torá Shebehal Peh, a Torá oral, que é a explicação de toda a Torá escrita. É impossível entender os textos da Torá, das escrituras sagradas, sem a Torá Shebehal Peh, sem a explicação oral. Por exemplo, está escrito na Torá, Zachor et Yom HaShabbat lekadsho, lembre do dia do Shabat para santificá-lo. Como é que eu vou lembrar do Shabat? Shamor et Yom HaShabbat, guarde o Shabat. Como é que eu vou guardar o Shabat? Shamor vezachor, está escrito em um momento Shamor, guarde, em outro momento Zachor, lembre. Como é que eu guardo o Shabat? A Torá Shebehal Peh, ela traz o conceito do Shabat na prática. Sem a Torá Shebehal Peh, eu vou fazer como para guardar o Shabat? Eu escrevo o Shabat num papel e guardo numa gaveta? Não. A Torá Shebehal Peh existe um tratado inteiro, Masechet Shabbat, que aborda toda a temática do Shabat, as 39 melachot, os 39 labores proibidos no Shabat, a proximidade do tzivui, da ordem de guardarmos o Shabat próximo da construção do Mishkan, para nós aprendermos que o conceito de melachá, não faça nenhum tipo de trabalho. O que é trabalho? A Torá Shebehal Peh nos revela, a Torá oral nos revelou que é todos os trabalhos utilizados na construção do Mishkan, do tabernáculo. Então, sem a Torá Shebehal Peh, sem a Torá oral, é impossível entender os textos da Torá Shebichtav. Senão, os textos da Torá escrita, eles viram historinha, viram novela, viram piada, viram esquetes de humor. Agora, além da Torá Shebehal Peh, existe a parte mais mística, a parte mais esotérica, a parte mais aprofundada de extrair os ensinamentos, as orientações, porque Torá vem da raiz oraá, orientações, o manual de instruções do fabricante, para a nossa vida aqui ser uma vida plena, significativa, repleta de satisfação pessoal. Nós, por intermédio da Kabbalah, da luz da Kabbalah, nós conseguimos extrair a essência de cada detalhe da criação. Por exemplo, existem alguns níveis de interpretação da Torá. Pardes, em hebraico, é um jardim. Igual o jardim, ele tem várias cores, várias plantas, várias espécies, várias tonalidades. Assim também a Torá, você consegue, por intermédio do Pardes, o Pei é o Pshat, que é o literal, o simples, a explicação simples dos versículos da Torá. Nós conseguimos extrair o Pshat por intermédio do Pirush do Rashi, inclusive da explicação do Rashi, que é um dos principais comentaristas do Humash e do Talmud também.
ele traz o pshat, a explicação essencial, literal, dos psukim da Torá, dos versículos da Torá. Depois você vai para um remes, que é a letra reish, que é a segunda letra da palavra pardes. O remes, ele está vinculado mais à numerologia, a gematriot, as explicações por detrás de pistas relacionadas às palavras contidas nos psukim da Torá, nos versículos da Torá Shebichtav. Depois você vai para o Dalet, que simboliza o drush. O drush são drashot mais aprofundadas, vinculadas à halachá, à moralidade. De letras nós conseguimos aprender muitos ensinamentos. E por fim, o samer do Pardes é o sod. Sod é o oculto, o segredo. É aí que entra a Kabbalah. Você tem certeza? E não me vem com esse cursinho de Kabbalah da Madonna, porque isso aí é furada. Isso é furadíssima. Sim, meus amigos, porque é uma tradição milenar. Como falei, Moisés recebeu tudo isso no Monte Sinai. E ele passou essa parte oculta, essa parte mais mística, essa parte mais relacionada ao Sod, que existe por detrás dos textos da Torá, para um grupo específico de alunos que passaram para os seus alunos, que passaram para os seus alunos, que passaram para os seus alunos, de mestre para aluno, oralmente, inicialmente, assim como toda a Torá Shebel Pé, até que chegou um momento que o grande Rabi Yehuda Anassi registrou as Mishnayot, porque senão correríamos o risco de tudo isso ser esquecido, mas ele escreveu o mínimo possível, por isso todas as discussões dentro do Talmud, porque o mínimo possível foi escrito, então isso gerou vários debates até chegarmos à halachá, a lei final da prática e da vivência do judaísmo, mas a Kabbalah também, Rabi Shimon Bar Yochai, nimshachto ashrecho, shemen soso in mechaverecho. O Rabi Shimon Bar Yochai, ele concentrou todos os ensinamentos, os principais ensinamentos da Kabbalah, no Zohar HaKadosh, no Zohar, que é a obra máxima da Kabbalah. E antes de falecer, inclusive, ele ainda revelou muita luz relacionada ao Sod, aos segredos por detrás dos textos das Escrituras, que todos eles, de novo, foram entregues diretamente pelo Criador, por intermédio de Moshe Rabbeinu, e revelou isso antes de morrer. Inclusive o dia da passagem dele é um dia que ele pediu para ser um dia alegre, que é o Lag BaOmer, o 33º dia da contagem do Homer, e nós acendemos a medurá, a fogueira, justamente em elevação da sua alma, mas para simbolizar toda a luz que ele trouxe para o mundo no dia da sua passagem. O Zohar, obra máxima da Kabbalah, traz a seguinte informação preciosa para vocês. Vai. Podemos? Esse óculos está sujo. Podemos. 3, 2, ação. Diz o Zohar, a Torá tem corpo, alma e espírito. Os tolos olham só o corpo. Os sábios penetram na alma. Ou seja, a Kabbalah é justamente a alma, a energia por trás de toda a realidade física que existe na criação. Por isso que a Kabbalah é uma filosofia judaica de vida para que os seus alicerces sejam interpretados da maneira correta e transformados em ensinamentos práticos em prol da nossa qualidade de vida, em prol da sua qualidade de vida, em prol do objetivo maior, que é imitar o Criador. Imitar o Criador, que é a bondade infinita, servindo ao máximo todos que cruzam o nosso caminho. Esse é o nível máximo de elevação espiritual que alguém pode chegar. Inclusive, um grande cabalista uma vez falou que, pela ótica da Kabbalah, o materialismo do próximo é a nossa espiritualidade. Inclusive, um dos grandes cabalistas, ele escreveu que o objetivo da vida é tornar-se semelhante ao Criador, igual eu falei, um ser que apenas doa. Então, a luz da Kabbalah, ela lapida o nosso caráter.
Existem muitas polêmicas que giram em torno do conceito da Kabbalah. Por que ela é tão atraente? Por que ela viralizou tanto? Por que as pessoas podem se confundir? E, infelizmente, muitas pessoas estão se deixando levar pela uma Kabbalah que não tem nenhum tipo de embasamento no judaísmo, que é a base da Kabbalah. Muitas pessoas que nem judeus estão abordando essa temática e, infelizmente, se aproveitando dessa sede por espiritualidade que existe na nossa geração, como o profeta já previu isso há mais de 2000 anos atrás, que essa geração que antecede a Geulah, a redenção final, será uma geração sedenta por espiritualidade e por escutar as palavras de Hashem. Importante enfatizar que quando eu falo o conceito da Kabbalah para vocês, eu não estou me referindo aos cabalistas em Israel que vivenciam a Kabbalah na prática. Esses grandes cabalistas, até mesmo no dia a dia, de acordo com a Kabbalah, existem algumas diferenças nos costumes, assim como existem diferenças dos costumes entre os Ashkenazim e os Sefaradim, existem os costumes dos Mekubalim, que se baseiam na Kabbalah em tudo, na prática, inclusive grandes cabalistas ao longo da história, o Arizal, que inclusive desenvolveu um Sidur, que, se eu não me engano, o movimento Chabad utiliza esse Sidur, o Tehilat Hashem, que é de acordo com as instruções do Arizal, que foi um dos maiores cabalistas que já existiram. Nós temos, por exemplo, o Rav Chaim Vital, um dos principais alunos do Arizal, ele escreveu muitas obras, e dentro dessas obras nós conseguimos extrair a luz da Kabbalah em formato de propósito para as nossas vidas. É essa Kabbalah que dentro aqui das nossas plataformas você vai conseguir ter acesso. Não estou me referindo aos Mekubalim, a Kabbalah na prática. Grandes cabalistas ao longo da história, como Maharal Mipraga, eles, por intermédio do seu conhecimento absoluto dentro da Kabbalah, na prática inclusive, eles conseguiam em determinados momentos mudar as regras da natureza, mas eu não estou me referindo a essa Kabbalah. A Kabbalah que eu trago aqui é a parte filosófica, é a parte do propósito, o significado, é a sede. O ser humano durante muito tempo ficou oprimido, sem acesso. Hoje com as redes sociais, hoje com a internet, hoje com o audiovisual, tecnologia de ponta, que a Kabbalah, inclusive dentro do Zohar HaKadosh, já previu todos esses avanços tecnológicos nesse milênio em que nós estamos vivendo. Essa é a Kabbalah que nós estamos disseminando numa linguagem acessível a todos, com a fonte correta, de acordo com a orientação dos nossos mestres, que receberam dos seus mestres, isso por intermédio de gerações, e aqui sim você pode confiar, aqui sim você pode ter a certeza absoluta de que você está levando consigo a mensagem pura, verdadeira, com embasamento, com tradição milenar. E é essa Kabbalah que eu me baseio quando eu dissemino esses valores numa linguagem acessível a todos vocês. Tudo indica que hoje sim o mundo está pronto para receber. Certa vez o Arizal, que eu disse aqui, um dos maiores cabalistas que já existiram, chamou seu discípulo Rav Chaim Vital e disse para ele: o mundo ainda não está pronto para receber tudo o que eu te ensinei, mas guarde para você até que chegue o tempo da revelação. Nós estamos no tempo da revelação. Inclusive o Baal Shem Tov, que fundou a Hassidut, ele também sentiu que já era o momento de revelar, e ele brilhantemente trouxe isso para as pessoas mais humildes e mais simples do povo, que não tinham tanto acesso à Torá quanto os eruditos, os Talmidei Chachamim tinham. Ele trouxe a Hassidut, que com base em muitos fundamentos da Kabbalah, se transformou em uma das correntes mais bonitas e alegres dentro do nosso judaísmo, da nossa cultura judaica. A Kabbalah, ela não é sobre anjos e mistérios e códigos. A verdadeira luz da Kabbalah é sobre ver Deus na vida das pessoas. É sobre trazer gestos solidários nos momentos de desconforto. É sobre trazer significado por detrás dos momentos amargos das nossas vidas. É sobre trazer a fé vivenciada nos momentos escuros. Quando você enxerga luz em tudo, então você faz parte dela também. Abra o seu coração e deixe essa luz entrar dentro dele hoje mesmo. Sorria com alegria e até a próxima. Fui!